E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia, amém? O texto desta manhã está na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, vamos ler do verso 8 até o verso número 12, que diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém? Amados, como é tremendo saber que um dia o poder do sangue de Jesus veio sobre as nossas vidas e nos purificou, nos lavou de todos os nossos pecados e obtivemos a salvação nele. Isso por si só já é o suficiente para agradecermos, para louvarmos a Deus, para estarmos radiantes, felizes, em saber que quando tudo isto passar, estaremos com o Senhor na glória. Mas enquanto isto não acontece, algumas coisas podemos desfrutar aqui na terra. Eu digo algumas coisas em especiais, algumas coisas especiais. A primeira delas é saber que, assim como o apóstolo Paulo diz, a mim o menor de todos os santos. O apóstolo Paulo se compara sendo o menor de todos os santos, o menor de todos os apóstolos. Se o apóstolo Paulo fala isso, o que eu poderia falar? Eu poderia dizer, eu sou o menor dos menores, né? Mas esse é o real tamanho do ser humano. Uma coisa pequena em relação a todo o poder de Deus, em relação à dimensão das coisas celestiais. Somos pequenos, somos falhos, imperfeitos, mas mesmo assim, lá em Mateus capítulo 28, verso 19, vai dizer que o Senhor disse, olha, Senhor Jesus, pouco antes de ser assunto aos céus, ele disse, ide, fazer discípulos em todas as nações. A grande ordem da evangelização mundial. A grande ordem que o apóstolo Paulo mesmo diz aqui, que lhe foi dada a graça de anunciar entre os gentios. E este é o nosso primeiro, vamos dizer assim, primeiro privilégio. Podemos dizer que nós temos dois privilégios. Nós, seres humanos, falhos, imperfeitos, pequeninos, temos dois privilégios. O primeiro deles é anunciar a palavra do Senhor. Dar continuidade ao ministério que Cristo começou. O Senhor Jesus nos confiou esta tarefa, esta missão. Imagine alguém começando um trabalho, começando um ministério, e depois chega para você e diz, olha, a partir daqui, a partir deste momento, você é o responsável. Você é o responsável
de anunciar. O apóstolo Paulo diz que, verso de número 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades no céu. É tarefa da igreja, minha, sua, de anunciar. Que privilégio tremendo ter sido vocacionado, comissionado pelo Senhor a dar seguimento ao ministério de Jesus. Este é o primeiro grande privilégio que nós temos. E o segundo, quando essa salvação, quando o nosso Senhor Jesus nos concedeu pela graça essa salvação, Ele nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, verso número 6 vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém? O ato de Jesus na cruz nos proporcionou o sacerdócio, a entrada no Santo dos Santos, lugar da presença máxima de Deus. Privilégio que apenas alguns no passado tiveram. Os sumos sacerdotes, uma vez por ano, tinham acesso à presença máxima do Senhor. E hoje, pela graça concedida a nós, temos acesso. Olha só, no verso número 2, no qual nós temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A fé que foi gerada em nós agora nos proporciona acesso ao Senhor. Hoje podemos nos achegar pertinho, estarmos na presença máxima de Deus, porque somos sacerdotes do Senhor neste tempo. 2 privilégios. 1, anunciar o Evangelho do Senhor. E quando anunciamos o Evangelho do Senhor, nós anunciamos a vinda do seu reino. Quando chegamos em algum lugar, podemos dizer: é chegado o reino, porque o reino está em nós. Nós fazemos parte desse reino. E ao chegar em algum lugar, o reino chega. Nós somos portadores da glória de Deus. Deus nos deu os dons espirituais para que, através do poder dele, executássemos obras ainda maiores das quais Cristo fez. Ele mesmo disse isso. 2 privilégios que deveríamos a toda manhã, ao acordar, dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de anunciar o teu Evangelho nesta terra. Senhor, muito obrigado por me ter feito sacerdote. Hoje eu sou um sacerdote e eu posso entrar na presença máxima do Senhor. Desfrutar das coisas que o mundo não conhece. O apóstolo Paulo diz que, verso número 9, demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Antigamente, os homens, quando viviam e conheciam Deus, o seu poder, a caminhada desde lá do início, desde quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, tudo apontava para Cristo, mas eles não sabiam. Esse
O mistério estava oculto. Desde os séculos esteve oculto em Deus. Mas através do ministério de Jesus foi revelado. E hoje podemos andar de glória em glória, de vitória em vitória. Temos o privilégio de anunciar o Evangelho do Senhor, de fazer discípulos, assim como Jesus fez dos seus seguidores discípulos. E nós fomos feitos discípulos e temos a missão de fazer discípulos, mas não de qualquer forma, revestido do poder e da autoridade do Senhor, como sacerdotes reais que somos. Desfrute deste privilégio de poder anunciar, de poder dar seguimento à obra do Senhor aqui na terra. Desfrute deste privilégio de ser sacerdote real e ter acesso à presença máxima de Deus. Não somente uma vez só por ano, como antigamente era, mas a qualquer momento que você tiver em condição para tal, adentre nas moradas celestiais. Deseje isso, como o salmista Davi desejou no capítulo 62, que ele diz: olha, estou desejoso a entrar no santo lugar e ver a tua glória. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E comece esse dia agradecendo: Senhor, muito obrigado por esses dois privilégios. Primeiro, de anunciar o Evangelho na terra, levar o reino. E o segundo, ter acesso à presença máxima de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esses dois privilégios, dentre muitos outros que temos, como Igreja do Senhor, que possamos anunciar com ousadia e autoridade a cada dia a Tua palavra, para que o mundo conheça o que estava oculto por séculos e séculos, conheça a graça do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.